Muito bem, amigos, de volta com o nosso Baixada em Foco nesta quarta-feira, 11 de março. Sabe por que eu guardo essa data? Porque eu fiz aniversário ontem. 11 de março e nós estamos ao vivo aqui com vocês falando sobre água hoje. Já no primeiro bloco nós estivemos com o Wilson aqui falando, dando as dicas da Sabesp de economia de água. Essas dicas que você encontra no site da Sabesp, encontra em todos os institucionais das emissoras que está passando aí para a gente. E acho que é importante essa economia de água. E para você mandar a sua pergunta aqui nesse segundo bloco, você faz através do nosso telefone, que é o 3379-8918, e também através do nosso perfil no Facebook, que é o facebook.com/Baixada em Foco. Está aí na sua tela, você está vendo? Você manda a sua pergunta para cá, como outros telespectadores já fizeram aqui conosco nessa noite. Agora, nesse segundo bloco, nós temos a participação da ONG Amigos da Água. Temos aqui, ao meu lado, Miguel Escandon, que é presidente. Tudo bom, Miguel? Ou Escandon, como é que eu te chamo? Escandon. Escandon, então tá bom. Carlão Escandon. Então tá certo. Tudo bem contigo? Agora tá. Você sabe por que eu lembro que hoje é dia 11? Porque ontem foi dia 10 e amanhã é dia 12. Quase isso. É porque hoje se comemora o desastre de Fukushima. O maior desastre nuclear, rapaz, que a humanidade ainda não descobriu. E o tsunami aconteceu no dia 11, exatamente. Estou também na Casa do Voluntariado, que nós somos voluntários. Sim. Então imagine a alegria que a gente tem a estar ao teu lado, nesta casa que há muitos e muitos anos nos recebeu e hoje nós estamos novamente aqui. E sempre vai continuar recebendo, sempre quando você tiver novidades e tiver alguma coisa para falar, é só avisar, chama a gente aqui, fala com a Cris, fala com qualquer outra pessoa da produção, fala comigo também. Eu tenho a chave da casa. É verdade. Chega aqui, liga a câmera, senta aqui e sai falando. Eu tenho, não sei onde está. A Cris está com ela. Com a gente também, junto com o Escandon, nós temos o Rodolfo Bonafim, que é vice-presidente da ONG Amigos da Água e também diretor científico. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, estou também honrado de estar aqui participando. Honra é nossa, muito obrigado pela presença de vocês. Né? É muito importante. Vocês estavam aqui acompanhando a entrevista com o Wilson da Sabesp. Né? Ele falou algumas coisas, falou sobre o potencial da Sabesp, que eu não sabia que a Sabesp tem esse potencial, né? Até para haver um aumento de população, né? de mais de 100%, né? Dobrar a população, e a Sabesp ainda tem condição de abastecer a região com água aqui nessa captação toda. Aí eu quero perguntar para você, né? Como é que está o trabalho da água aqui? Como é que está sendo a conscientização? Qual o trabalho que a ONG Amigos da Água desenvolve junto à população? Bom, basicamente, é bom se frisar que a palavra Amigos da Água, ela nasceu de dois conceitos, amigo e água. Sim. Então, numa sociedade, você não pode pensar viver sem ter amigos. Exatamente. E você também não pode viver sem água. Exato. Então, esses dois elementos é que fizeram o conceito da ONG tentar construir a tal da amizade e levar o conteúdo de 15 anos à população, a todos aqueles que têm o interesse em ter informações que não é fácil de encontrar na mídia, viu, Carlão? Ah, é? É. Esse trabalho que nós rotineiramente fazemos, semanalmente fazemos reuniões científicas e dessas reuniões nós colocamos à disposição a sociedade para que a sociedade entenda a dimensão que é a água e a visão que se deve ter para com ela. Entendo. Então nós temos um conceito chamado visão. A água, na verdade, é o espelho de Deus, a ponto de que ela pode tirar a vida ou a morte. Trazer a morte. Então, nesse conceito, nós estamos caminhando 15 anos, sempre construindo amigos. E nessa construção, a gente tem encontrado energias para poder continuar. Você sabe que uma ONG não tem dinheiro, ela não vive, nós não vivemos de salário. Nós nos doamos para uma sociedade. Tem pessoas que se doam para a igreja, para outras, para a entidade. E nós nos doamos para a entidade, mas dentro de um conceito humanitário. Entendi. Porque a água é humanitária. Sim. Então, nessa linha, é que a gente busca sempre usar a mídia, no bom sentido,
para colocarmos à disposição e desovarmos essa informação que é bastante complexa e temos recursos que vão facilitar com que a mensagem chegue ao espectador através do lado lúdico. A gente tem muita coisa do lado lúdico. Então, nós não somos uma empresa, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Entendi. E como é que vocês fazem esse tipo de transmissão de informação? Vocês vão até a sociedade, até escolas, até clubes de servir, fazem palestras. Qual é a estratégia que vocês utilizam? Você, como bom comunicador, você já falou exatamente qual é a nossa mecânica. A gente utiliza sempre a comunicação para colocarmos à disposição. Então, todas as entidades de servir, seja qualquer, nós estamos dispostos a poder participar e comunicar essa informação. Agora, isso não isenta de que as empresas que têm o conceito de responsabilidade social, responsabilidade ambiental e que sabe que o dinheiro que ela arrecada dos seus produtos, dos seus serviços, tem que ser retribuído para que o consumidor, ele tenha a opção. Hoje o consumidor, ele é diferente, ele já está informado. Então, na hora que ele vai consumir o produto ou serviço, ele já vai analisar se aquela empresa tem a visão de responsabilidade social. Então, eu coloco à disposição a entidade para que possamos até aí as pessoas e o Clube de Servir entram em contato com a entidade. É Clube de Servir, como também eu disse, empresas. Então, as empresas que queiram ter um posicionamento... Mas é em forma de palestra que vocês fazem? Em forma de palestra, materiais lúdicos, até recursos tecnológicos de a gente apoiar fazendo cartilhas, e a gente tem material que pode ser agregado à empresa e ela ter uma velocidade do seu produto, do seu serviço, ancorado num conceito de responsabilidade ambiental. Maravilha. Bom, nós fizemos o seguinte, como a gente sabia e a gente já havia planejado que o programa seria falando sobre água, nós fomos até as ruas aqui em São Vicente conversar com as pessoas e perguntar o que a população está fazendo para economizar água, para otimizar o uso da água na sua residência. Aí nós temos alguns depoimentos, vamos ver um aí. Dona Rita, o que a senhora está fazendo para economizar água na sua casa? Fechando a torneira. Se eu lavo o arroz, eu fecho a torneira, né? Se eu vou fazer, meu marido vai fazer a barba, ele fecha a torneira porque eu fico em cima dele para economizar água. Vou lavar a roupa na máquina, que a minha máquina é grande, entendeu? Eu aproveito a água também para lavar aqueles panos de chão, aquelas coisas, porque tem que economizar, porque se você não economizar, vai faltar para todo mundo. E a família toda contribui nisso? A família toda contribui, a minha filha, todo mundo. Maravilha, tá aí então agradecimento a Camila Aloy, essa voz que vocês ouviram fazendo a pergunta é da Camila Aloy, que ela não apareceu aí na imagem, mas parece até brincadeira, né? A nossa telespectadora, ela falou justamente aquilo que o Wilson havia dito aqui agora há pouco, para você pegar água, lavar primeiro a roupa de uso, né? Para depois reutilizar essa água para lavar pano de chão, essas coisas todas. Então, Carlão, mas que coisa interessante. Gostei dessa entrevista dessa senhora, mas tem alguns pontos que me deixaram meio... Ela diz que fica em cima do marido. Deve ser uma coisa meio desconfortável, porque, né? Não, primeiramente, que maldade. Eu coloquei a seguinte situação. Ela diz que tem que fechar a torneira e ver o nível. Aí eu digo assim, mas se a torneira não sair água, como é que ela vai ficar olhando a torneira ou vai... Então, qual é o nível? Então, o conceito, amigos da água, não é fechar a torneira, é por que tem que fechar a torneira. Não é o ato mecânico de fechar a torneira. É muito, mas milhares de anos-luz em cima do conceito de fechar a torneira. É saber por que tem que fechar. Deve fechar a torneira. Não é só fechar. E não é ficar em cima do marido. Coitado do marido, às vezes ele tenta. Às vezes ele nem tem água na caixa ou não tem na torneira. É verdade. Vamos ver mais um VT? Tem mais outro depoimento aí de como economizar água. O que a senhora faz para economizar água na sua casa? Recolhemos a água da chuva, da máquina de lavar para o banheiro, para lavar o quintal, compramos água mineral para beber. E o banheiro a gente dá descarga assim 3 vezes, faz para depois a descarga do banheiro.
Descarga não, para usar a água da chuva de máquina. E a família toda contribui? Todo mundo. A luz nós desligamos também, por causa da falta d'água, estamos com problema da energia, nós também economizamos, deixamos desligado o computador. Bom, já entrou na parte da luz aí, da energia elétrica, né? No caso desse negócio... Obrigado, querida. No caso desse negócio da captação da água da chuva, pronto. Aí eu fico preocupado com a dengue, né? Não é só a dengue. Você já levantou outro universo de questionamento. Você pega a água da chuva, muito bem. Aí você tem o quê? Telha brasilite, uma telha de amianto. Aí essa telha de amianto, que está proibido, mas tem muita gente que ainda tem. Exatamente. Essa água cai e vai ser colhida. De que maneira, de repente, aquela carga que foi de construção, de se fabricar aquela telha, ela está levando um residual, tá? Então, vamos colocar essas entrevistas como o elo de ligação entre o que a população fala e o que o Amigos da Água sempre tem a acrescentar, né? Então, se você pega a água da chuva, né, para fazer o uso dela, tudo bem. Aí você faz o quê? Você arretém, você faz uma... Em hipótese alguma, pode-se usar a água da chuva para consumo humano. Já você colocou, antecipou o raciocínio. Mais do que isso, se você coloca uma água 3 dias parada, você reparou que o gato, não sei se você já teve a oportunidade de ver animais, principalmente gato, que o gato não bebe água parada. Eu nunca prestei atenção nisso. Então, se você mantiver, por exemplo, nessa discussão que tem que guardar a água e tal, então as pessoas pegam e põem em reservatórios a água. Se você deixar a água 3 dias num balde, num recipiente, você já vai, se você observar e faço esse momento assim estimulante para as pessoas pensarem, faça o teste, não confie na palavra dos Amigos da Água, não. Faça um teste, verifique 3 dias a água parada num balde, se o balde não cria um limo. Sim. E o limo, o que é? Na verdade, são microalgas e bactérias que estão se multiplicando. Outra, faço uma pergunta, que eu fico assim ansioso para poder absorver você, a tua companhia, que me traz muita alegria. Que tipo de água, Carlão, você bebe? O povo quer saber. O povo quer saber. Que tipo de água você bebe? Você. Que tipo de água que eu bebo? Para você ingerir. Você sabe que a água é o primeiro alimento que o ser humano tem. Sim, claro. Então vamos lá. Você pega o copo da onde você se abastece de água? No meu filtro. Caso, eu tenho um filtro. Você bebe água direto da torneira? Não. Por quê? Porque a gente tem essa... apreensão, preocupação. Não, apreensão não. Eu tenho, por exemplo, eu fiz 55 anos ontem, como eu falei. Parabéns. Muito obrigado. Aí o que acontece? Quando eu era criança, o pessoal instruía, olha, não bebe água da torneira, aquela coisa toda. Lógico que com o tempo a coisa foi evoluindo e hoje é preconizado que a água da Sabesp é uma água de excelente qualidade, que eu não tenho nada a contestar, porque eu não tenho subsídios para isso. Mas eu fui criado a sempre tomar água do filtro. Na minha casa, por exemplo, toda a água a gente tira do filtro. A gente não compra galão de água, nada disso. A gente utiliza a água da Sabesp, que passa pelo nosso filtro. Eu faço dessa forma. Não sei se está correto. Essa entrevista que foi dada agora, a entrevistada disse assim, eu uso para consumo água mineral. Como se a água mineral fosse 100%... Se ela for armazenada no sol, já era. Pronto. Tiver detergente ou produtos químicos em volta, já era. Qual é o tempo de validade que essa água? Então, eu não sabia, né? A água tem prazo de validade. Prazo de validade? Você sabe, olha só que coisa curiosa. Você sabe quantos copos de água você gasta para beber um copo d'água? Não. No mínimo 2. Eu explico. Não fique chateado. O copo antes. Você pega o copo, lava o copo, joga aquela água fora. Aí você vai botar no filtro e pega água. Aí pega. E tem uma coisa, você, tenho certeza, porque quase todas as pessoas nunca bebem até a última gota. Sempre e joga o restinho, pá,
Agora eu fiz... Como se fosse pro santo. Eu fiz redução bariátrica, eu tomo água de golinho agora. Vamos ver mais um VT aí, que nós temos mais um depoimento de economia de água. Bom, eu lavo a louça sem sabor a louça primeiro, antes de abrir a torneira. Eu regularizo o banho das crianças, encho a banheira e dou banho. E assim vai. A família toda contribui nesse processo? Um pouco. Um pouco. Esse um pouco aí é preocupante, né? Rodolfo, diz o seguinte, a pessoa pega e lava a louça, usa detergente, que antigamente falava, né, do biodegradável, aquela coisa toda. Essa água que a pessoa utilizou ali na lavagem da louça, ela pode ser utilizada em quê? Para fins nobres, logicamente que não, né? Serve para lavar, por exemplo, chão. Chão, por exemplo, lavar carro, né? Agora, antes de adentrar um pouco mais fundo nesse tema aí, eu gostaria de pegar um gancho que ficou lá no começo, Sim. Da capacidade da Sabesp de suprir a população, inclusive a população flutuante, que era temporada. Essa capacidade, ela está atrelada a quantidade de água, de chuva, que é normal para a região. Nossa região é abundante em água de chuva. Bastante. Isso. Mas só que o ano passado preocupou bastante. Porque nós temos estação de medição de chuva, a estação Amigos da Água, e em janeiro nós tivemos, em 2014, um nível de água de chuva muito abaixo do normal. Mas muito menos de 30% do que deveria chover em janeiro. Depois recuperou os outros meses. Agora chegou em outubro e novembro, nós tivemos um susto muito grande, que foi 2 meses que choveu muito pouco na Baixada. Que é o que causou esse problema todo aí. E eu tive em loco no Rio Cubatão, e vim até 20 de dezembro, antes daquela grande chuvarada que deu em dia 22, que o nível estava muito baixo. Você colocava uma régua de 40 centímetros, você tinha um nível de água do Rio Cubatão. Quando, há um ano atrás, o nível era de 3 metros, a gente conseguia ver as marcas de passagem da água ali pelos arbustos e pelas pedras, inclusive pela ponte ali. Então, tem que haver realmente um planejamento maior, né, das autoridades com relação à chuva. Não foi, logicamente, publicado na época nós fomos assim meio que ecodoidos, mas há 14 anos atrás nós preconizamos que haveria uma crise hídrica no estado mais rico da União entre 2010 e 2020. Não deu para precisar justamente o ano, porque a gente não tem bola de cristal. Claro. Mas a gente, baseado justamente em séries temporais, né, de estudos, quantidade de chuva de mais de 50 anos atrás, através também do problema da falta de uso racional da água pela população, por empresas e por falta de planejamento estratégico dos próprios governos. Não adianta culpar esse governo, tem que culpar vários governos, né, porque é uma coisa muito antiga, e aumento da população, que isso poderia ter acontecido. Infelizmente aconteceu. Vamos ver então o VT rapidinho, do nosso pessoal foi ver, da lavagem a seco, negócio de economia de água. Posso falar? Como e quando e onde surgiu a técnica de lavagem a seco? Então, começou com o Lito Rodrigues, né, que era o proprietário da franqueadora. Aí como ele tinha um lavar rápido convencional com água, né, ele começou a ter fazer experiências com produtos e tal. Aí ele acabou conseguindo, com a parceria com o técnico lá de químico, né, fazer o produto que avaliar se o serviço seria bom e tal. E aí começou assim, né? Com o racionamento da água, qual foi o aumento da procura pelo serviço? Então, infelizmente não o quanto deveria ser, né? O povo teve sim um aumento, lógico, né? Que não todo mundo que tem essa consciência, mas como deveria ser para evitar o desperdício da água, né? Que a gente passa pela rua, você vê gente lavando o quintal, lavando carro pela rua, gastando água, né? Mas deveria ser maior, mas infelizmente foi assim, né? Mas o povo vai, aos pouquinhos, vai aderindo mais ao serviço. Sueli, quantos litros de água se economiza em cada lavagem?
eu economizo uma média de 350 litros de água por cada carro que eu lavo, tá? Essa economia realmente diminui o consumo de água e eu utilizo um produto. Esse produto, o que seria? Essa quantidade. São 200 ml de produto desenvolvido pela Dry Wash, tá? Que é realmente a nossa franquia. E esse produto, ele vai o quê? Ele vai quebrar a partícula de sujeira e vai encapsular. Então, na hora que eu vou tirar a sujeira do carro, tá? Além de realmente ele quebrar essa partícula, ele vai dar um aspecto de encerado no carro. Ele trata a pintura do carro também e isso evita realmente muito consumo de água. A gente acaba realmente, além de não gerar muito detrito realmente para ir para o esgoto, você economiza muito mais água, que é uma coisa boa realmente também, né? Muito bem. Tá aí então a dica de como economizar água, existem essas formas todas. Nós vamos fazer o seguinte, nosso tempo está no limite. Eu quero agradecer a participação do Escandon aqui com a gente. Muito obrigado, Escandon. Está convidado para voltar outras vezes aqui para a gente continuar falando sobre o assunto água, tá bom? Meu nome é Escandon, sou do Amigos da Água e quero ter 1 milhão mais do que o Roberto Carlos de amigos. Maravilha, então. Quem quiser fazer contato com vocês, como é que faz? Estamos na internet. Diga lá, Rodolfo, você que tem memória melhor do que a minha. facebook.com/amigosdaagua.org.br. Telefone também? Pode pôr. 13 991 597000, 13 991 450301, 13 99 781-2562. Obrigado, Rodolfo. E se nos encontrar na rua, pode bater de frente. Bom, então, e chama para conversar. Muito obrigado pela participação com vocês aqui. Quero agradecer também a sua participação e a sua audiência aqui no nosso programa e convidá-los para a próxima quarta-feira ao vivo, aqui no canal Net Cidade com o Baixada em Foco. Um abraço, até lá.